Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia, esse mais do que especial. Primeiro porque nós vamos falar sobre cultura, nós vamos, por que não dizer, vamos falar de rock and roll e vamos falar sobre documentário e um lançamento que vem aí. Por isso que a gente está recebendo essa rapaziada toda aqui. Vou apresentar na ordem, ok? Luciano Frazani, ou mais conhecido como Rock Forever, porque esse cara é a marca do Rock Forever. Davi Schein, diretor de fotografia desse doc, nós vamos falar muito sobre isso também, e a Rosângela Torresin, que é produtora desse documentário. Documentário esse que se chama Rock Forever, 22 anos dedicados ao rock and roll, correto? Dito isso, vou conversar com os meus convidados. Antes de mais nada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu que agradeço, a gente que agradece. Sei que vocês estão na correria aí para esse pré-lançamento. Queria que vocês me contassem o seguinte, como é que vocês, ou quando é que vocês tiveram a ideia de vamos fazer um doc sobre? Eu? Fiquem à vontade. A ideia foi sua. Antes de mais nada, muito obrigado. A ideia é dele. Pelo convite. Eu me sinto em casa aqui. A gente fez uma temporada do Rock Forever aqui. Eu ia falar, eu ia chegar nesse ponto, sim. E, enfim, o Rock Forever, assim, é uma história, né, por si só já diz, né, só o título, né, 22 anos, é metade da minha vida, por exemplo. A ideia surgiu de que história que a gente vai contar. A gente pensou isso e a gente achou que era uma história digna de ser contada, né? Uhum. Surgiu de uma parceria com a Rosângela, que tem a produtora, que atua como produtora já há muitos anos, diretamente ligado a assuntos culturais, né? E o Rock Forever sempre foi um projeto completamente independente, que nunca teve esse respaldo. E aí surgiu a oportunidade dos editais e por intermédio, inclusive, do Rodrigo, a gente se conheceu, né? Eu e a Rosângela. E a gente começou a arquitetar com muitas reuniões e tentando fechar todas as possibilidades que nos eram cobradas, digamos assim, pelos editais, né? Tem coisas que a gente tem que fazer e a gente foi tirando todas as impossibilidades do caminho. E a gente conseguiu fechar, modéstia à parte, um projeto muito bonito, muito legal, com essa parceria, né? A parte do conteúdo, a parte mais artística ficava do lado do Rock Forever e toda a parte de arquitetar para poder apresentar e aprovar por conta da Rosângela. E aí, eu queria também muito que a Rosângela falasse bastante sobre isso, porque gosto de frisar, porque tivemos aí por 20 e poucos anos, sempre sem um contrato com ninguém, vendendo cota, ralando, e aí agora a gente consegue estar aqui, estar nos lugares que a gente está conseguindo levar essa mensagem cada vez mais por conta desse profissionalismo, dessa parte toda mais burocrática, digamos assim, da Rosângela. Então, assim, de antemão já agradeço e queria que você explicasse um pouco mais como é que funciona. Claro. Bom, primeiro, assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas 22 anos, o ideal não seria comemorar 20 anos? A gente costuma comemorar por década, né, ou a cada 5 anos. Mas esse projeto, ele só conseguiu essa realização devido a uma lei de incentivo, que é a Lei Paulo Gustavo. É uma lei que surgiu no começo ainda, do começo para o meio da pandemia, mas que só foi aprovada e só chegou em verba para os municípios no ano passado, em 2023, depois do fim da pandemia. E essa verba deveria ser utilizada principalmente dentro do audiovisual. Era direcionado para principalmente para o audiovisual. Abrangeu também as outras áreas, mas 80% da verba que veio para cada município era para ser utilizada com audiovisual. Porque durante a pandemia, todos os municípios receberam Aldir Blanc, uma outra lei de incentivo, mas com verbas minúsculas. E não se faz nada, mas principalmente audiovisual, sem ter uma boa verba. E aí a gente começou a arquitetar. Por que não colocar essa comemoração? Não são 20, já são 22, porque o tempo foi passando, mas é preciso comemorar e, principalmente, eternizar algo que foi tão importante, que ainda é importante, mas que estava em outros formatos, já não tão acessíveis a quem gosta de rock, a quem aproveitava para acompanhar o programa ao vivo. Então, o meu papel aí foi de ouvir o Luciano muito, questioná-lo muito. Tadinho. Eu acho que ele que sempre entrevistava, nunca recebeu tantas perguntas na vida dele. Mas faz parte do processo, porque, né? São perguntas necessárias para entender qual era o objetivo. Como que a gente adequa tudo isso? Porque não é só um episódio a mais.
É um episódio comemorativo que documenta toda essa história de 22 anos. Então, a gente precisava organizar tudo isso e planilhar tudo isso. Essa é a parte mais legal da produção, onde você tem que montar tudo isso em planilhas, dividindo por cotas de verbas que você tem que dividir, argumentar a defesa de cada uma delas e depois partir para a produção, sabendo que a gente, ao final dessa estreia, depois que tudo tiver finalizado, há uma prestação de contas. Acho que isso é importante dizer, porque não é uma verba que vem para os artistas e que foi dado e ninguém sabe o que é feito. É muita responsabilidade em cima disso e a gente presta contas de tudo o que é investido. E a partir do projeto elaborado, começou a torcida, né? Porque será que a gente vai passar? Porque é um projeto diferente. A gente vai falar de rock, vai propor um audiovisual, né, falando de rock. Qual será que vai ser a aceitação? E ficamos muito felizes ao sermos contemplados, né? Foi um dos projetos com melhor pontuação aqui dentro do município, dentro da categoria. E agora estamos nessa reta quase final. Mas para falar de um programa, posso chamar de programa, né? Para falar de um programa com 22 anos de sucesso, onde estaria o impedimento aí, né? Agora, certo? Certo, mas depende do olhar de quem vai avaliar, né? Porque quando a gente se inscreve num edital, a gente nunca sabe quem é que vai avaliar. Exato. O que para ele é mais importante? Às vezes a pessoa é especialista em audiovisual, mas não gosta de rock. Ele não... É impossível você avaliar totalmente com imparcialidade de 100%. Mas também é impossível você não gostar de rock and roll. É impossível. Gostei. Na minha opinião também. Somos suspeitos para dizer. Não é? Me diga uma coisa. Você fez um comentário antes da gente entrar aqui no ar, que eu achei bem interessante. Na verdade, Rock For-Ever é uma entidade, né? É uma entidade. Mais de 600 edições. É uma entidade. Uma coisa é você produzir um programa através de uma TV onde existe toda uma produção, existem verbas, está pagando todo mundo, tem um estúdio gigante, onde o apresentador ele só se preocupa em apresentar. Alguém fez o roteiro para ele só chegou e apresentou. Outra coisa é o cinegrafista do lugar que está ali, tudo calibradinho, tudo pronto, ele dá o rec. O editor que está acostumado ali a editar. Uma coisa é você ter essa estrutura. Rock For-Ever nunca teve isso. Cada hora a gente tava fazendo num lugar diferente. A gente foi gravar no Wet n Wild, a gente foi gravar na porta da prefeitura, no quarto dele. A gente tinha que improvisar os programas no quarto onde ele dormia. A gente arrancava a cama do lado, montava um cenário. Tem uma cena disso no episódio. Pegar luminária de jardim, porque a câmera que a gente tinha era uma câmera daquelas fitinhas mini DV desse tamanho, de um CCD, que não enxergava nada. E tinha que ligar o áudio. Então, assim, uma coisa é você ter o verba para fazer isso, outra coisa é você não ter nada e ter que sair e ir pra TV isso. Para ser um conteúdo que você fala apresentável, não na melhor qualidade, porque é impossível, mas chegar e tornar isso algo que as pessoas assistem e gostem. Sim. Então, isso em Jundiaí, e me arrisco a dizer, pelo tempo de carreira ao longo, é algo único no Brasil. Eu não conheço, pode ser que tenha, talvez eu não conheça, mas eu não conheço no Brasil nada que durou 22 anos. Além do tempo, né, da periodicidade que ficou sendo exibido, isso eu tenho certeza, não existiu nenhum programa em TV aberta exibido no Brasil tratando só de rock and roll. Nunca, mesmo a MTV nunca foi uma emissora aberta. E também não existia, até existiu Fúria, tinham programas que falavam de rock and roll. Mas não era exibido em TV aberta. Não era específico. Nós estivemos, durante toda a história da Rede Paulista em Jundiaí, o Rock For-Ever esteve do primeiro dia ao último. O primeiro programa que estreou na Rede Paulista, programa de produção, foi o Rock For-Ever. Só existia jornalismo. Aí o Rock For-Ever estreou, depois vieram os outros programas, muitos outros programas sensacionais, aliás. E eu lembrei do Cris Pierobon agora, que se não fosse o Cris também, obviamente, o que a gente tava falando de gostar, tivemos também essa sorte. O Rock For-Ever só foi veiculado, não posso falar só. Mas também foi porque o presidente da fundação, que era o Cristiano Pierobon, tinha banda, ia em shows com a gente, era um cara do rock and roll também. E abriu uma porta gigante que a gente aproveitou e usou. Mas que dizer isso? Então, assim, por conta de passar na TV aberta,
eu acho que a gente conseguiu se estabilizar com um pouco mais de força pra cá. Porque era literalmente isso, ligava a TV e tava lá. Não precisava assinar nenhum tipo de serviço de, né, de E passava pago. em 14 cidades, né? Era uma região, era um HF pra região toda, né? Agora, posso estar falando uma bobagem, mas o Rock Forever ele nasceu em rádio. Nasceu na em rádio. na rádio. Aqui do lado. Na Exato, Rádio Difusora. trabalhamos juntos na difusora. Isso mesmo. Fala baixo. Então, é um programa que, na verdade, já passou por essas três plataformas. Hoje em dia se fala E tem plataforma mais. na canal. Já fomos revista, a gente teve lá. 5 edições de revistas na época que... Revista mesmo, publicada, rodada em... Revista mesmo. Não revista digital, revista Tipo como se mesmo. fosse uma Isso. mini road crew, Era assim, uma né? revista mesmo. Com... Rolling Stones, mais ou menos. Exato. Nesse formato, 5 assim. edições a gente publicou com muita raça, com muito orgulho. E a gente agora tá indo pro cinema, então a quinta mídia. É maravilhoso. Legal demais. Multifacetas aí. Como é que foi esse processo de produção? No meio do caminho, você se surpreendeu em algum momento? Como é que foi para você? Porque produzir... O Luciano está chamando de edição especial ou mini documentário, não importa. Durante o processo de produção, como é que foi isso para você? Você já tinha feito algo nessa área específica? Não, na verdade, eu já produzi diversas áreas culturais, mas nada ligado a rock. E nada que fosse uma gravação de um programa comemorativo, menos ainda. Então, tudo era novo para a gente, porque não era um episódio normal, não era mais uma gravação. Misturava um doc com um programa de auditório. A gente optou por gravar no Glória Rocha. Com banda ao vivo. Com banda ao vivo. 2 bandas no palco. Com plateia Maravilhoso. assistindo. Então, foi tudo muito novo. É um misto de um programa de auditório meio com um espetáculo, passava os vídeos junto, então a gente tinha projeção. Foi algo totalmente novo para mim. Mas todas as surpresas foram maravilhosas. Eu acho que a gente conseguiu reunir nesse projeto uma equipe onde estava todo mundo empenhado em conseguir o melhor resultado com esse projeto. Ninguém estava ali para eu quero aparecer mais, ou estou aqui porque colocaram o meu nome, eu Ou vim para fazendo receber. de má vontade, né? Todo De mundo ali forma dando alguma. sangue mesmo, com prazer de estar ali, E né? no dia da gravação, isso acho que é importante frisar, porque às vezes as pessoas, hora que assistirem, vão ver poucos rostinhos ali. Mas a gente tinha 24 pessoas na Sala Glória Rocha, em agosto, gravando. Fora os técnicos do teatro. 24 pessoas. Trabalhando desde manhãzinha, no dia, só para montar tudo, montar a iluminação, montar som, porque é totalmente diferente. A gente tinha que microfonar todo Palco mundo, todo, né? captar Levamos som o de forma backline completo diferente. para as bandas. Tanto para execução quanto para gravação. Também a gente teve o Heitor, que foi para captar e para mixar o som separado das bandas, porque tinha apresentação dessas bandas ao vivo. Então, assim, é um trabalho, modéstia à parte, que a gente tentou caprichar em todos os detalhes mesmo. Tanto pela exibição que a gente já sabia que ia ter no cinema, porque é outra história. Quem assistir no cinema vai ter que ter o máximo da definição, o máximo do capricho em som, quanto, claro, para você eternizar esse trabalho para quem quiser assistir quando quiser, que vai para a internet logo depois. Diferente de um documentário que a gente vai numa locação para gravar, ali a gente não podia ficar voltando 1000 vezes. Porque a gente tem o tempo de uso do teatro, Mas a gente tem o público ali junto. Esse ponto... Não que a gente não tenha parado em nenhum momento, precisamos parar. Sim. Até... Mas quanto menos parasse... Mas é que, na verdade, o Rock Forever sempre foi meio assim, né, Davi? Eu ia falar isso, eu ia comentar isso com o Davi. Na verdade, tudo foi feito assim. Mas não é melhor? Por exemplo, a tua história, Davi, ela se confunde um pouco com o Rock Forever, correto? Totalmente. Sim. Olhando para trás e vendo hoje onde você chegou como profissional e, paralelo a isso, ver o avanço, a evolução do Rock Forever, como é que você define isso, essa trajetória? Eu vou... Momento para dar uma arrepiada aqui. O meu início, eu posso dizer que assim, o meu início profissional foi no Rock Forever. Então, assim, tudo o que se refere de Rock Forever, tudo me arrepia. Porque é parte de mim.
Assim, claro, é ele. Ele é o cara que, né, fez tudo, Eu o tenho amigos Carlos, o maravilhosos, Tainan, enfim. Mas quando tocam no assunto Rock Forever, o carinho que eu tenho por isso é imenso, assim, porque foi o início do audiovisual que pra mim, foi onde eu mergulhei de cabeça. Eu tava fazendo aquilo que eu mais amava, que era lidar com rock and roll, com amigos, porque uma coisa nunca faltou no Rock Forever. A gente sempre foi e ainda é, e me arrisco a dizer que morreremos todos amigos. Então, assim, é um projeto que não nasce só porque é algo comercial. Ele nasce porque é um negócio feito de coração. É muita afinidade, né, Davi? Muita Davi também afinidade. tem banda, gosta das mesmas bandas, gosta das... Eu conheci o Davi no palco, ele cantando em 1997, primeira vez que eu vi o Davi. Então é muita coisa que se confunde, né? Assim, Sim. que acabou... E aí a gente soube costurar isso e Sim. a gente teve a sorte de deixar o destino também. Sim. Que eu acho que isso também faz parte. Sim. E uma coisa que eu acho importante, a gente sempre aprende muito um com o outro. Sabe? Na troca. Exato. Sempre teve isso. Eu aprendi muita coisa de como lidar com pessoas. Eu sempre fui um cara muito carrancudo, muito porrada, pé no peito, assim. O Luciano é um cara que ele sabe lidar melhor com essas coisas. Eu aprendi muito com ele a respeito disso. Ele aprendeu bastante coisa comigo também, nessa parte de visual, de capricho disso, de capricho daquilo, né. Então a gente foi se construindo, sabe? E junto com o Carlos, junto com a Tainan, com os editores, né? Que hoje é o Otávio, que faz parte aqui do projeto. Fez uma edição linda, Marcelão. por sinal. Marcelão. Então a gente vai unindo, sabe? Sempre agregando, assim. Então o Rock Forever, ele não é um projeto só de um programa de rock. Ele é um projeto de amigos, posso dizer que para amigos, né? Por isso que a galera se identifica, eu acho. E tá todo mundo olhando na mesma direção, né? Quando esse movimento acontece, é difícil É uma paixão comum, né? Dar errado, O rock and roll, assim. Sim. Como é que foi feito? Que critério que você usou para escolher as pessoas que você colocaria ali para, de certa forma, contar a história? No episódio? Então, a Tainan, que é um patrimônio do programa. A Tainan, a gente, e também sou amigo, acho que na verdade a gente, o Carlos, todo mundo, né? Que nem coração de mãe, sabe? Não que eu seja... Panela. Não, mas é que eu tive a sorte que eu acabei de falar, de ter pessoas muito próximas que... A Tainan contou essa história numa outra oportunidade, que foi isso mesmo. Ela falou assim que ela seria advogada, seria delegada, fazia direito. Ela estudou direito para fazer direito. E eu conhecia a Tainan já porque a gente trabalhava junto. Meus pais tinham livraria no Maxi Shopping. Ela trabalhava lá, a gente se conhecia. E o Johnny Carreira do Canal 25, quando o programa tava lá, ele falou assim, olha, tá faltando uma presença feminina. Eu falei, putz, a Tainan. Assim, ó, mandei um e-mail, que ela tem esse e-mail até hoje. Ela topou e... Foi assim, sabe? Tipo, o Judson, que é um editor que a gente não teve... A gente perdeu, ele faleceu, um amigo nosso. Parecido, ele ia com a Fernanda, que era maquiadora. E aí a gente ficou amigo também. Ele foi editor por muito tempo do programa. Sim. O Carlo Antico, que é o braço direito, esquerdo, tudo no programa. Ele é jornalista de mão cheia, já esteve aqui também várias vezes. E também sempre foi meu amigo, nossas famílias se conhecem, enfim. Então, assim, na verdade, a escolha em si foi tudo muito natural, sempre foi muito natural. Nem precisou de tanto sacrifício. Isso. Alguns editores apareceram, surgiram por conta de emergências, que o outro não vinha mais, Ricardo Kump, na época... A primeira edição na televisão foi no Canal 25, em agosto de 2004. Já existia há 2 anos na rádio. E essa equipe era o Ricardo Kump editando, que também era amigo. Já era amigo antes. É uma panela, vai. É uma boa panela. É uma boa panela. É um caldeirão, vai. Mas, ó, foi até legal você ter tocado nisso, porque uma coisa que eu sou testemunha daquela época, que eu vi muita coisa... No Rock Forever, isso que eu acho sempre legal. Eu e o Luciano, por exemplo, a gente tem um gosto de bandas muito parecido, assim. A gente gosta de heavy metal, hard rock, essas coisas assim. E o rock and roll, ele tem muitas vertentes, né? Sim. Você tem punk, você tem death metal, você tem uma cacetada de coisas. E a gente sempre foi muito, assim, muito aberto, democrático. Né? Muito democrático, assim. Não, todas as vertentes têm que aparecer. E cada um representando, a gente nunca podou ninguém. Não, esse aqui não, porque nunca houve esse tipo de coisa. A gente falou também sobre isso, que além de sermos amantes do estilo, a gente sempre priorizou muito o formato jornalístico da coisa. Eu sou jornalista, eu sou jornalista. Formado, Então, assim, já atuei, trabalhei em outras áreas, esporte, outras coisas, enfim.
Então, assim, eu Aí sempre... criou juízo e foi fazer outras coisas. Pois é, Né? Ainda não bem. deu certo. Ah, não, deu certo, sim, que ele tem juízo. Enfim, e aí a gente sempre cuidou disso com muito, sabe, com muito primor mesmo. Sim. De ter os textos bem escritos, as coisas bem gravadas. E caindo no assunto, porque mandamento de jornalista você trabalha para mensagem, você não faz um programa para você, Sim, né? sim. E a gente teve alguns problemas com isso. Programa só de heavy metal, programa só do sei o que. A gente Não, falava e nunca isso numa foi. época. A gente Foi. teve o Fabiano Nick, inclusive, que toca com a banda Fish nesse episódio. Foi Tinha um repórter quadro e ele do programa. Exato. Que era E só ele é de punk especialista hardcore, né? em bandas alternativas, bandas de hardcore, punk, enfim. Tínhamos a Tainã para falar da história, ela teve um quadro que ela falava de cinema e história, então não falava só de ritmos em si, falava da história da música, do rock and roll Sim. em si. A gente sempre tentou ser entrevistas a gente entrevistou bandas de tudo todos quanto é os estilos. Matanza, em Jundiaí, Maravilhoso. Ratos de Porão, Marcelo Nova, mas também fazíamos os heavy metal que a gente gosta, os Sim. heavy metal que a gente gosta. Porque Fizemos- muita gente também gosta disso, né? Sim. A gente Era um programa tentava... de rock, era é um programa de rock and roll, não de heavy No metal. geral, né? É. O estilo como um todo. Exato. Vamos lá, vamos dar um spoilerzinho, mas assim, bem de leve. Vamos. Quem for conferir, seja lá no domingo ou pelo YouTube depois, vai ver o que exatamente, assim? Como é que você consegue... uma sinopse, se é que é possível. De 22 anos eu acho meio... Mas vamos lá. Vai ver. Não dá para colocar 22 De anos em jeito nenhum. 60 minutos. Tá. Né? É impossível, por mais que a gente queira. Teve coisas importantes também que a gente não conseguiu inserir. Mas vai ver os momentos mais marcantes, vai ver passagens, assim, realmente importantes, inesquecíveis, como a Copa Rock Forever de futebol. Vai ver a história, como era no começo as gravações, vai ver entrevistas importantíssimas e acho que principalmente vai conseguir se emocionar e compreender a importância desse programa, a importância de mantermos vivo o Rock Forever. Eu acho que é isso, é um episódio documentário com alma. Podemos esperar uma edição 2? Podemos. Daqui 22 não? anos? Não, se ficou coisa de Especial fora. 44 anos. A gente entra tudo de Amém. bengala no palco. Falando um pouco mais sobre o roteiro em si, a gente tem a apresentação da banda Fist, que é um dos maiores nomes, se não o maior, de bandas da cidade. Tem quase 30 anos de história, é uma referência no hardcore, é um selo também, é bastante conceituado no segmento. O Fabiano Nick também foi repórter, então a gente já juntou as duas, deu 2 cachês pra ele. E também a outra apresentação da banda Machinage, que é uma banda que já fez turnê internacional, também radicados em Jundiaí, e que ficou um tempo sem se apresentar, e a primeira aparição deles em 6 anos é justamente no palco desse episódio. Então, assim, tem vários... E quero dizer também que são eles porque não podia ser mais, não cabia. Porque a gente sempre abriu espaço para várias bandas daqui, tem muita opção. Jundiaí tem muito músico talentoso, muita banda que despontou, que tá aí há muito tempo. Inclusive, é a história que a gente vai contar no próximo trabalho da parceria. Também. Que é A o gente documentário tem um segundo também. documentário sobre a história do rock and roll jundiaense, que é um outro projeto nosso, que foi aprovado na Lei Paulo Já Gustavo está aprovado. também. Já está aprovado, está em fase de roteiro, né? Já tem toda a pesquisa construída, já temos muito, assim, do que a gente tem certeza que vai ser gravado, mas estamos finalizando o roteiro. E primeiro semestre de 2025, então, vem mais esse documentário. Maravilhoso. Daí falando do rock and roll. Só para falar sobre o programa em si, que a gente vai assistir domingo, temos a participação de 4 personagens da história, né? Temos o Gustavo Almeida, que é repórter, o Carlo Antico, que é o eterno tudo, que nem a gente. A Tainã, que também tá na bancada, e o Lexi Souza, que fez parte dessa nossa temporada mais moderna. Ele cuida mais de internet, editou algumas coisas, mais esse formato mais YouTube, dinâmico que hoje pede, né? E temos, obviamente, 5 VTs editados pelo Otávio, com parceria de todos nós na produção, que são trechos que a gente pegou do histórico do programa, do baú do Rock Forever, compilou
e formatou em assuntos diferentes que a gente assiste. O pessoal que estava no dia da gravação assistiu e a gente também insere isso no programa como atrações, né? Que são 5 partes da história e que eu compilei e desisti, porque senão ia ter Ficar até 30 minutos cada um, não daria. Ele chegou com uma pilha, assim, de coisa. Tudo em HD, né? Mas um material absurdo, assim. Difícil Se eu deixar de somar fora. tudo, sei lá quantas 1000 horas que tinha ali de programa. 600 horas. né? Então, por aí, 600 não horas. Não são 6 nem 60. É. Então a gente compilou isso, o Otávio fez isso muito bem. Então cada bloco, né, cada parte, cada VT vai ter um tema específico, assim, vai ter, sabe, foi milimetricamente feito dentro Com daquilo que ganchos, coube, chamando né? uma coisa a outra. Dentro Tá bem do que bonito, coube. modéstia à parte tá bem bonito. Sim, tá bem legal mesmo. Estamos curiosos para assistir. Como é que você vê a participação de Jundiaí nessa trajetória musical do rock? Porque a gente, como vocês mesmos disseram, e vocês têm o domínio para falar sobre isso, temos muito talento, muitos Sim, talentos aqui. muito. Que passaram, os que estão, fora os que estão despontando aí. Os que estão por aí, viajando ao mundo, né? Como é que é essa... Olha, Jundiaí tem um é a pouco... água que a rapaziada bebe? Olha, Falavam isso É a dos Serra pilotos do brasileiros Japi. de Fórmula 1. né? sabe? Verdade. Jundiaí sempre foi um polo artístico, acho que muito forte. Artístico, né? Artístico, em geral, pintores de quadros, escultores, né? Na música mesmo. E dentro do rock and roll, eu acho que sempre, acho que até pelos nossos pais, né? Eles já vinham com isso um pouco no sangue, eu acho. Isso passou pra gente. Então, a nossa geração... Ó, eu tenho 46, ele tem... Ué, mas eu tenho... Isso, é quase isso. Mas, né, a gente igual. a gente veio de uma geração meio que curtiu muito anos 80, anos 90, sabe? E para quem vivenciou essa época dos anos 80 e anos 90 na pele ali, curtindo as bandas, é uma coisa mágica, vira seu estilo de vida. Não é só a música que você gosta, porque é aquilo que você faz no seu dia a dia, é no cabelo que você usa, é nos acessórios, é na decoração da tua casa, sabe? É tudo, você vivencia. Então, você ter um núcleo de amigos disso faz você, cara, você vive, né, aqui pra isso. E eu acho que Jundiaí teve muito disso, sabe? Por isso que sempre teve muitas bandas em Jundiaí, sabe? A galera gosta de se apresentar, gosta de ouvir rock and roll. Rock and roll, rock em geral, é o que mais se escuta até hoje no Spotify, nível mundial. É o estilo que mais as pessoas ouvem. Isso porque ouvem. ia acabar, né? É mais do que pop. Cara, é mais do que pop. As pessoas ouvem mais rock do que pop. Fora as versões que as pessoas acham que estão ouvindo X e, na E verdade, veio a de lá. origem veio... Exato. Porque você pega a Lady Gaga, né? A Lady Gaga Pois é é. plantada no rock and roll, só que ela faz um pop, Sabe né? qual que é a banda predileta do Lady Gaga? Então, Iron Maiden. É isso. É Então, sobre isso. É sobre isso. Então eu acho que o Rock Forever ele condensa tudo isso, essa vivência que nós tivemos nos anos 80 e 90, ela condensa isso e a gente explora isso com todas as referências que a gente teve, com todos os livros que a gente leu, com todos os CDs e discos e vinil e fitas cassete que a gente ouviu. A gente bota ali pra, sei lá, a gente contextualiza isso de uma forma para as pessoas curtirem junto com a gente. É isso que a gente faz. O que eu queria, para a gente já ir finalizando, eu queria saber o seguinte: quando vocês assistiram, e aí a pergunta eu quero para os três mesmo. Quando vocês assistiram, teve um momento que vocês, porra, até sentou, porque amoleceu mesmo? Tem um momento na gravação, assim, né? Tem vários. Eu assistindo tive... Porque, putz, passa um filme gigante na cabeça, né? Pelo que o Davi falou, porque não é só ali. Gravamos e tem o material. Ok. É toda a história. Às vezes a gente lembra de uma matéria, às vezes, que não ficou tão, sei lá, tão vistosa, mas que deu um trabalho enorme para produzir, para conseguir uma credencial, para acertar um horário para a equipe ir. Então, assim, é todo o contexto, né? Tudo que Ou vem... alguma resposta da exibição. Às vezes teve alguma matéria que... Eu tava contando para eles que depois da nossa gravação agora, do especial, né? Do dia da gravação... Eu vi um rapaz na minha frente, assim, eu vi e ele tava sozinho, assim, eu falei, desconhecido, né? Eu falei, ué, normalmente a gente sabe quem é, né? Sim. Aí eu falei, me chamou a atenção, mas eu não sabia quem era. Ele passou. Aí no dia seguinte da gravação, eu abri o Instagram do Rock Forever, da página, tinha uma mensagem desse tamanho, assim, de um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas ele a gente vai conversar agora, porque eu vi que ele já comprou, ele falou pra mim e tudo mais. Ele falou, cadê os links pra comprar? E ele escreveu, falou, olha... eu tenho 19 anos, eu nunca assisti o programa na TV, ele falou, mas eu lembro da trilha que meu tio assistia
E eu tô aqui hoje porque eu acompanho os espetáculos que o Glória Rocha anuncia. E eu vi Rock Forever, eu falei, ué, será que é a mesma coisa? Ele pegou os ingressos, foi ver sem ter certeza, e teve, e falou que toda a história que ele lembrou, e me... Ai, perdão. E me fez lembrar... Emocionado. Tá emocionado, rapaz. Quebrei tudo aqui. E me fez... Não, Oi, Marcelão. E me fez lembrar de outras, sabe assim? Então, tipo, olha, um gancho gigantesco, né? Tipo... São 22 anos de programa, o rapaz tem 19. Isso que é legal, né? Quer dizer, quando ele nasceu, já existiu o Rock Forever. Exatamente. Cara, olha a geração que eu acho que isso influenciou, sabe? Não só a nossa, né? Porque, beleza, a gente já trouxe essa bagagem exterior, né? A gente... Botou pra fora. Botou pra fora isso daí, isso. Mas e a molecadinha que viveu aquela época, que assistia, de repente, o Luciano falando, fazendo matéria, Queira ou não, Rock Forever aqui na nossa região, influenciou muito a molecada. Sim. Se eu fosse moleque nessa época, eu estaria assistindo, entendeu? Com certeza. Tem gente que lembra os jargões, tem gente que lembra onde falava. As piadinhas. Os kits. Eu ganhei um kit Caveira Rockware. Tem gente falando... patrocinador nosso. O pessoal que, apoiava, a gente sorteava e muita gente lembra. Tem, sim, né? Teve gente que levou recorte na e gravação. não só a galera, nós mesmos somos assim, a gente guarda todas as nossas camisetas, brindezinhos, a gente guardou tudo que é de recordação. É lembrança, né? É lembrança. E aí, Rô, é isso? É isso. Acho que eu já comecei a me emocionar o dia que a gente se reuniu para ver o material que tinha para separar, para ver o que ia entrar. Porque se eles viveram fazendo, né, 20 anos aí de programa, 22 anos, eu acompanhava pela TV. Então, nessa vez eu tive a oportunidade de estar junto, de mexer com esse material. A hora que os VTs começaram a ficar prontos, já era de arrepiar de assistir. Foi mesmo. No dia da gravação, embora o produtor não para, né? Produtor tem rodinha no pé. Eu estava atrás do palco, estava vendo banda, estava acompanhando lá na frente, vendo se estava tudo em ordem, mas cada vez que eu conseguia parar 30 segundos para assistir, já era uma emoção. Você se emocionava. Hora que vê o vídeo pronto, então... Se falar mais, vai começar a chorar. Não, isso não. Gente, quero muito agradecer, foi um prazer recebê-los. Você já é de casa, né? Tomara que você volte para voltar a gravar aqui. Davi, prazer em te conhecer. Rô, você também já sabe, né? Que aqui... Aliás, aqui a gente está sempre com o espaço aberto. E eu espero que o que foi dito aqui dê a você aquela curiosidade e vontade de ver essa edição especial ou esse mini documentário, seja lá como você chame isso. O importante é conhecer um pouco dessa história Rock Forever, 22 anos dedicados ao rock and roll. Esse está terminando, não sou do rock and roll, mas eu volto. Eu te espero. Beijo, tchau. Muito obrigado.